Amém, irmãos? Amém. Não. Se Deus permitir, nós vamos concluir na noite de hoje a carta aos Filipenses, fechando esse ciclo tão precioso dessa carta. Filipenses capítulo 4. Hoje pela manhã nós falamos um pouco acerca da ansiedade. Amém. E o apóstolo Paulo vai trabalhar ainda um pouco esse assunto de maneira direta no final da carta. O título da nossa mensagem de hoje é Aprendendo a Viver Contente. Glória a Deus. E é justamente o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11. Hoje pela manhã nós vimos até o versículo 7 e hoje à noite nós vamos tentar ir até o final da carta, que é no versículo 23. Se não conseguirmos, e Deus permitir, amanhã nós encerraremos então. Mas o apóstolo Paulo agora começa a nos mostrar que o fato de nós vencermos a ansiedade no dia de hoje não significa que nós vamos vencê-la no dia de amanhã. A luta contra a ansiedade é uma luta constante, pois constantemente nós somos atacados nessa área da nossa vida. Então o apóstolo Paulo agora, depois de dizer como nós devemos orar, apresentar a Deus tudo aquilo que nos torna ansiosos, como Deus, da sua parte, nos dará paz no nosso coração e mente. Então agora na parte final da carta, o apóstolo Paulo usa aqui uma palavrinha de conclusão, finalmente. Finalmente, irmãos, ele está concluindo a carta agora. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu gostaria de pensar com os irmãos, o que tem ocupado o nosso pensamento? Glória a Deus. O que tem ocupado o nosso pensamento durante a semana, durante os nossos dias? O apóstolo Paulo diz aqui o que de fato deve ocupar. Então eu gostaria de que você nessa noite aprendesse a substituir aquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui com aquilo que efetivamente tem acontecido na nossa vida. Aqui nós vamos ver uma espécie de dicotomia. Há uma divisão aqui, uma divisão que está oculta, mas que existe entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, vamos ler da seguinte forma: finalmente, irmãos, que tudo que é falso saia da sua vida, para que entre tudo que é verdadeiro. É isso que ele diz aqui em primeiro lugar. Para que eu possa pensar naquilo que é verdadeiro, eu preciso expulsar da minha mente tudo que é falso. Todas as minhas falsas pretensões, todas as minhas falsas conclusões, todos os meus falsos conceitos. E o que é falso? Falso é aquilo que é contrário às Escrituras. Então aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo apresentando para nós uma espécie de quadro, aonde de um lado nós temos aquilo que é certo, do outro nós temos aquilo que é errado, sendo que aquilo que é errado ele está oculto, ele está sendo apresentado de forma indireta. Por isso que ele diz, no final do versículo 8, ele diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo dessa forma porque ele sabe que humanamente a nossa mente não produziria e não produzirá esse tipo de pensamento que ele está falando aqui pra gente. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que combater, nós vamos ter que buscar com todas as nossas forças para que os nossos pensamentos sejam dessa forma que ele está aqui nos apresentando. Então, como nós expulsamos aquilo que é falso com aquilo que é verdadeiro? Através do estudo da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor o tempo todo. Eu gostaria de abrir num dos salmos
mais lindos da Bíblia, porém menos lidos da Bíblia, por conta do seu tamanho, que é o Salmo 119. Glória a Deus. Vamos abrir lá rapidamente. Aleluia. Salmo 119. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Salmo 119. Nós vamos ver uma série de versículos que apontam para essa verdade. Por exemplo, o versículo 33 do Salmo 119 diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Olha, irmãos, ensina-me, Senhor, como eu vou ter a minha mente cheia da verdade, através da leitura, através da meditação exaustiva da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 33. Depois agora, no versículo de número 41, desse mesmo Salmo 119. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua... Quando alguém te insultar, você vai saber responder a essa pessoa com a palavra do Senhor. Como é? Obrigado, irmão. Amém. Mas por que você está me agradecendo? Eu te insultei. Porque você acabou de me dar um galardão. Aí ele te insulta de novo. E você, obrigado. Glória a Deus. Eu sei que vocês já fazem isso. Amém, irmãos? Pela fé. Amém? Fique feliz quando passar por todo tipo de insulto. Responda assim. Então, ainda no Salmo 119, esse versículo é o mais conhecido do Salmo, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é uma lâmpada, irmão? É aquilo que ilumina, principalmente, por exemplo, vamos imaginar uma estrada escura e um farol do carro ligado. Imagine se o farol queima no meio da noite, você andando numa estrada perigosa. E aí? Como é que vai ser agora? Então essa é a nossa vida, é uma estrada perigosa. E nós precisamos estar com os faróis acesos. E o que ilumina o que está diante de nós, o que ilumina o que está dentro de nós, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então é isso que a palavra de Deus diz. Versículo 99 do Salmo 119. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Isso é orgulho, irmãos? Não, isso é fé. Você pode vir com sua teologia, você pode vir com seus doutorados nas suas faculdades aí. Se você é um cristão que estuda a palavra de Deus dia e noite, você não fica atrás de nenhum pós-doutor em teologia. Você sabia disso? Você não precisa conhecer os títulos que os teólogos dão para determinados conceitos. Não, você só precisa conhecer a Bíblia. E você já vai ser um obreiro aprovado. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, voltando agora para Filipenses 4. Eu estou apresentando para vocês como nós devemos tirar o que é ruim, para que possamos então cultivar o que é bom. É como, por exemplo, vamos imaginar que você ganha um terreno, e aquele terreno está cheio de mato, e você quer plantar algum tipo de vegetal naquele lugar. Você vai primeiro limpar o terreno, preparar o solo para poder plantar. Então Paulo diz, finalmente tudo que é verdadeiro. Eu gostaria que você lesse esse versículo da seguinte forma: finalmente tudo que é verdadeiro. Toda vez que tiver uma vírgula, você vai para o fim do versículo. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Então vamos tentar fazer assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como eu faço, irmãos,
para ter meu pensamento ocupado com tudo aquilo que é respeitável. E a ideia de respeitável aqui é justamente a ideia de moralidade. Não moralidade no sentido hipócrita, mas um conjunto de valores cristãos que estão apresentados na Bíblia. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, como nos vestimos, como nos portamos nos lugares. Nós não somos pessoas sem nenhum tipo de valor, mas nós temos valores que precisam ser respeitados. Então tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós vamos nos entregar a coisas imorais? Não. Músicas imorais? Nós chegamos aqui no Alto das Pombas, ou onde nós tivemos ontem em Vista Alegre, ou no meu prédio, na Pituba, você vai ver músicas imorais sendo tocadas o dia todo. E vocês sabem quem são as principais dançarinas e dançarinos dessas músicas imorais? São as crianças. Isso é assustador. Esses pais deviam estar presos, colocando crianças para ficarem dançando músicas devassas. É verdade. Eu saí daqui semana passada, eu fiquei extremamente triste no último domingo, porque ao sair daqui no último domingo, aqui na rua mesmo, vi algumas crianças mais novas que Paulo Henrique está com quantos anos? 9, né? Então, mais novas que ele, muito provavelmente dançando músicas obscenas. Que absurdo! Como é que nós cristãos vamos olhar para isso e vamos achar que isso é normal? Não, isso não é normal. Isso nunca vai ser normal para a gente. Nós vemos crianças falando palavrão. As minhas filhas nunca falaram palavrão, porque elas foram criadas dessa forma. Nós vivemos num contexto onde são os pais que ensinam para os filhos a falarem palavrão. É assim mesmo. Por isso que a Bíblia diz: tudo que é respeitável, seja isso no vosso pensamento. É assim que tem que ser, irmãos. Obrigado, Senhor. Tudo que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você quer pensar naquilo que é justo, você precisa colocar para fora toda a injustiça que tem na sua mente, no seu coração. Nós vivemos em um sistema onde somos ensinados desde pequeno a nos dar bem. Se você recebe seu contra-cheque e vem um valor a menos, você vai no RH e diz: ó, dá menos. Mas se você recebe seu contra-cheque e vem um valor a mais, é bênção. Amém? Não, meu filho, não é bênção não. Ô gente, você trabalhou, você deveria receber X. Se tem mais do que X, você tem que ir no RH também. Ó, meu irmão, acho que teve um erro aqui, ó. Vou imaginar que você tirou o seu saldo e você está achando que o saldo vai estar negativo e tem lá R$1 milhão na conta. O que a pessoa faz? Corre no banco para sacar enquanto o pessoal não veja o erro. Misericórdia, Senhor. Vamos falar agora da política suja, imunda, aonde as pessoas vendem o seu voto por conta de um asfalto na rua, por conta de uma grade de cerveja no aniversário, por conta de uma tinta para pintar uma casa. Pastores que fazem das suas igrejas currais eleitorais por conta disso. Não, determinado político, ele disse que vai dar uma melhorada aqui na igreja, se ele foi eleito, então, irmãos, vamos votar nele. Que é isso, irmãos? É maluco? Isso é justo? Isso não tem que estar no seu pensamento. A gente vive num mundo, irmãos, onde está todo mundo querendo se dar bem. Verdade. Crianças são educadas a isso. Então você chega, por exemplo, eu vi chegando umas pizzas ali. Amém, irmãos? Tem gente que já está orando para acabar o culto depois dessa informação. Então você vai para um rodízio de pizza. Oh, Jesus. E aí lá diz: olha, crianças até 9 anos pagam metade. Aí eu tenho uma filha de 10 e uma filha de
de 11. Aí eu digo para o camarada, minhas filhas têm 9. Elas sabem que tem 10 e tem 11. Isso é justo? Você vai vender a educação dos seus filhos por conta de tão pouco? É verdade. Irmãos, os ímpios fazerem isso é algo normal. Faz parte da impiedade. Mas os crentes fazendo isso é assustador. Assustador o que os crentes fazem hoje em dia. E se dizem crentes. Vejo pessoas, irmãos, terceiro, quarto casamento, crentes. Pessoas se relacionando com outras pessoas que são casadas e são crentes. Se dizem crentes. Isso é justo, irmão? Não. Então você quer ser uma pessoa que tem um pensamento justo, você tem que tirar toda injustiça do seu pensamento. Glória a Deus. Tudo que é puro. Aleluia. Para que tudo que é puro possa estar no seu pensamento, você tem que expulsar tudo que é impuro. E aqui Jesus é extremamente taxativo. Eu quero ir com vocês até o Sermão do Monte. Vamos lá rapidinho. Mateus. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa que aliviar, né? Mateus, Evangelho de Mateus. Sim. Cinco, 29? Exatamente. Mateus, o Senhor Jesus diz no capítulo 5, versículo 29, é pouco quando a gente tem um mestre, né? No Sermão do Monte. Se o teu olho direito te faz tropeçar, o que é que faz? Arranca. Meu olho direito, ele não está deixando que eu pense em tudo que é puro. O meu olho direito está fazendo entrar na minha alma aquilo que é impuro. O que é que você faz? Arranca o olho direito. Amém. Tem conversa não, irmão. Arranca-o e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus não está brincando aqui não. Amém. Ele está dizendo, se essa contaminação continuar, você vai para o inferno. É o que Jesus está dizendo aqui, irmão. E se a tua mão direita, não é o meu olho não, pastor, no meu caso é a mão. A minha mão direita faz constantemente com que eu tropece. E aí eu continuo fazendo coisas impuras, que eu sei que o Senhor não se agrada, e já é a terceira ou a quarta vez em que eu tento parar, mas eu não consigo, então corta ela. Que aí você não faz mais. Glória a Deus. Amém, Jesus. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto por causa de relações ilícitas, relações íntimas ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Jesus. Está cheio de adúltero na igreja. Pura verdade. Então quando Jesus diz, você tem que pensar em tudo que é puro, é porque você tem que expulsar tudo que é impuro. Glória Não vai ser fácil. Glória a Deus. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Você vai ter que cortar muitas vezes na própria carne. O apóstolo Paulo agora diz, tudo que é amável. Para que você possa cultivar amor na sua vida, você tem que expulsar todo sentimento de rancor e ódio. Amém. Toda erva daninha que tem trazido amargura ao seu coração, você tem que expulsar. Você tem que cortar. Você tem que queimar ela. Não deixe que o ódio cresça no seu coração. Sabe aquelas pessoas que você ainda tem rancor? É porque você não perdoou. Perdoe-as agora. Para cultivar tudo que é amável no seu pensamento, você precisa parar de pensar no mal em relação a essas pessoas que te fizeram mal.
Não é fácil, mas é isso que tem que ser feito. Senão você nunca vai aprender a viver contente. Uma das coisas que mais roubam a nossa alegria é justamente o rancor. Amém. Dificilmente você vai ver uma pessoa rancorosa sorrindo. Normalmente pessoas rancorosas vivem de cara fechada. Jururu. Por quê? Porque estão cheios de sentimentos negativos no seu íntimo. Verdade. Tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então tem que sair tudo aquilo que é odioso. Glória a Deus. As pessoas nos fizeram mal, muitas pessoas nos fizeram mal de maneira injusta. Nós fizemos muitas vezes o bem e recebemos o mal. Então é isso que tem que ocupar o nosso pensamento, irmãos. Glória a Deus. A gente tem tantas pessoas para ajudar, tantos locais para alcançar. Por isso que a gente anda tão triste. Porque a gente está vivendo uma vida de inutilidade. Deus tem nos dado tanto poder. O que você acha, irmãos, do Espírito Santo de Deus habitar em você? O que você acha dessa informação? Isso é fonte de poder. Você tem poder para fazer coisas inimagináveis, para a glória de Deus. É isso que a gente tem que pensar, é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele continua: o que também aprendestes, o que a gente aprendeu nesses últimos meses, nesse processo de pandemia, o que a gente aprendeu? Tantas pessoas na nossa igreja que ficaram doentes. Alguém faleceu? Tinha um monte de gente, grupo de risco. Então ele está dizendo: você aprendeu alguma coisa nesses 6 meses? Eu disse para vocês quando começou a pandemia, o que a gente aprendeu? E você recebeu, o que você tem recebido do Senhor, irmão? Oh meu Deus, o que a gente tem recebido do Senhor? Tantas dádivas, irmãos, a gente tem recebido do Senhor, espirituais, materiais. O irmão Paulinho falou hoje, convidava ele para a casa de um irmão e teve comida e teve louvor. Rapaz, maravilha. A gente tem recebido tantas coisas e ouvistes e vistes em mim. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo está falando das coisas que eles estavam ouvindo e daquilo que eles deveriam se lembrar, que eles viram em Paulo. Já tinha algum tempo que Paulo havia passado nessa igreja, mas Paulo está agora puxando a memória desses irmãos para se lembrar do tempo que ele passou lá com eles. Lembram de como vocês viram que eu me portei no meio de vocês? Isso praticai. Percebe, irmãos, o cristianismo é algo prático. Não existe cristianismo teórico. Aquilo que a gente aprende para praticar. E o Deus da paz será com vocês. Olha que coisa linda. Paulo já tinha dito: perto está o Senhor. E agora ele diz: e o Deus da paz será com vocês. E ele tinha já dito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a sua mente. Olha que coisa linda, irmãos. É assim, é debaixo dessas informações, é debaixo dessas verdades que são apropriadas de forma espiritual, que nós aprendemos a viver contente, mesmo em meio a um mundo imerso em densas trevas. Na parte final da carta ele diz: alegrei-me, agora no versículo 10, alegrei-me. Olha como esse verbo é repetido. Ele já tinha dito várias vezes na carta: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo a vocês: se alegrem. Ele falou sobre isso no capítulo 4, agora ele está repetindo. E ele diz: alegrei-me, eu me alegrei, eu, Paulo, me alegrei sobremaneira. Ele diz: eu tive uma grande alegria. É isso que essa frase quer dizer. Eu tive uma grande alegria no Senhor, porque agora, mais uma vez,
renovastes a meu favor o vosso cuidado. Vocês sabem o contexto dessa carta. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Os irmãos ficaram sabendo que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Então eles enviaram um dos líderes da igreja de Filipos, que era um irmão chamado Epafrodito, não somente para levar uma oferta para que Paulo se mantivesse, para que Paulo tivesse sustento em Roma, mas também que Epafrodito servisse a Paulo naquilo que Paulo precisava. Que coisa linda, irmãos. Olha, Epafrodito, você é nosso líder aqui no nosso lugar, vai ajudar lá o apóstolo Paulo. Não podemos todos nós estar lá com o apóstolo Paulo, mas você vai lá no nosso lugar. Nós vamos enviar você. Determinada pessoa já disse que na obra de Cristo não existem pessoas no banco. A obra de Cristo não é igual um jogo de futebol, onde você tem 12 jogando e tem uma quantidade de jogadores no banco de reserva esperando para entrar. Não, a obra de Cristo está todo mundo participando. É como se fôssemos pessoas que estão resgatando outras que caíram em um buraco. Então, ou você é um daqueles que está descendo para resgatar, ou você é um dos que está segurando a corda. Mas você tem que estar envolvido na obra, senão você não tem motivo para estar lá. Não tem seguro, eu estou no banco do reserva, se alguém se contundir, eu entro. Não, aqui não tem isso. Aqui tem que estar todo mundo inserido, envolvido, de alguma forma. Isso é igreja. Você já imaginou se algum órgão do seu corpo decide entrar de folga? Seu coração diz: rapaz, eu não vou bater não, só amanhã, eu estou de greve. O que vai acontecer com você? O que você acha que vai acontecer com você? Paulinho vai fazer seu enterro. Quando seu coração decidir voltar amanhã, o resto já morreu. Porque o coração bombeia sangue para o corpo inteiro. Se ele parar, não tem mais sangue. E se o pulmão decidir parar de respirar? E se os rins decidirem parar? E se o seu cérebro decidir parar? Então, percebe, irmãos, nós todos precisamos estar ativos para que haja um funcionamento harmônico e eficaz do corpo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo sabia como aquela igreja se preocupava com ele. Ô Paulo, você está comendo direitinho, Paulo? Você está tão magrinho, Paulo? Oh Deus. Ô Paulinho, eu vou enviar uma saca de feijão. Tô repensa. Porque você está muito magrinho, Paulinho. Jesus. Eu acho que o presente de Paulinho eu já sei o que é. Amanhã vou no mercado com minha família. Oh, meu Deus. E vou comprar umas sacas de feijão. Abençoa essa né? casa, Senhor. Então havia uma preocupação constante da igreja de Filipos com a vida do apóstolo Paulo. Uma preocupação que era reflexo de uma gratidão enorme que eles tinham. Então o apóstolo Paulo está dizendo agora no versículo 11, olha, o que vocês fizeram é maravilhoso, eu fiquei muito alegre, mas ele quer deixar de maneira muito clara de que isso nunca foi e nem será o mais importante. O material nunca será o mais importante na obra de Deus. Na obra de Deus, o elemento mais importante sempre será o espiritual. Digo isto não por causa da pobreza. A ideia é, Paulo estava como prisioneiro, passando por limitações, todas as áreas. E ele já tinha passado por situações até piores. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa. Aprender a viver contente, irmãos, não é ausência de problemas e nem as nossas necessidades satisfeitas, mas é aprender a estar contente com o que Deus tem para mim.
é se entregar completamente à providência de Deus. Vai acontecer na minha vida hoje aquilo que Deus quiser que aconteça. É assim que a gente vai. Então, se hoje eu me alimentar dessa forma, glória a Deus. E se eu me alimentar de outra forma, glória a Deus. Se hoje eu dormir dessa forma, glória a Deus. Se hoje eu dormir de outra forma, glória a Deus. Se a minha saúde estiver bem, glória a Deus. Se a minha saúde não estiver bem, glória a Deus. E devemos nos entregar à providência de Deus. Aquilo que não pode ser mudado deve ser o quê? Deve ser aceitado, irmãos. Deus está no controle. E Ele quer sempre o nosso bem. Então Ele diz, mais uma vez eu quero repetir esse versículo, que dá título à nossa mensagem. Eu digo isso não por causa da pobreza. O apóstolo Paulo diz, olha, a oferta que vocês enviaram foi muito oportuna. E eu fiquei muito alegre de receber isso. Mas ele deixa claro, não por causa da quantidade, do dinheiro, daquilo que vocês me enviaram, mas pela demonstração de afeto. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, é isso, irmãos. A fé cristã deve nos colocar nesse patamar de estarmos contentes em toda e qualquer situação. Isso não significa que o cristão é uma pedra de gelo. Isso não significa que nós não vamos sentir dor, nem tristeza. Não, isso significa que a nossa compreensão da vontade de Deus vai fazer com que a nossa mente e o nosso coração estejam acima das nuvens da tribulação. É como um avião. Quando ele percebe que tem uma tempestade na sua frente, o que ele faz? Ele sobe e ele voa acima da tempestade para evitar o que? A turbulência. Assim somos nós como cristãos. Nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas sempre se cumprirão. Uma pessoa que aprendeu a viver contente tem algo a dizer para nós. É um testemunho muito oportuno nesse contexto que nós estamos falando aqui, que é o testemunho de Jó. Vamos ver o que é que Jó tem a dizer a respeito disso. Eu quero que você entenda que quando Jó diz essas palavras que nós vamos ler aqui no início do capítulo 42, Jó ainda estava do mesmo jeito que ele estava quando o diabo teve autorização de Deus para trazer todo tipo de adversidade à sua vida, inclusive na sua saúde. Jó tem um encontro com Deus, mas a sua situação física, a sua realidade emocional não haviam mudado. Jó ainda não havia sido curado aqui. O seu relacionamento com a sua esposa ainda não havia sido refeito. O seu relacionamento com seus amigos não havia sido refeito. Ele não tinha bens mais nenhum, ele tinha perdido tudo. A sua saúde ainda estava precária, mas ele tinha entendido a soberania de Deus e ele aprendeu a se alegrar nela. Então respondeu Jó ao Senhor. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor. Versículo 2: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer para você que o plano de Deus vai se concretizar. Você jururou ou não, você crendo ou não, a vontade de Deus vai se concretizar, ela vai se realizar. Versículo 3: Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Conselho aqui, irmãos, entenda, a sabedoria de Deus. Nós muitas vezes falamos coisas sem pensar e falamos bobagens. Quando nós vemos na Bíblia a sabedoria de Deus e as bobagens que a gente já falou, a gente fica envergonhado.
Ah, Deus nunca mandaria ninguém para o inferno, porque Deus é amor. É mesmo, meu filho, você pensa assim mesmo? Jura que você pensa assim? Claro! Aí você abre a Bíblia no Evangelho e Jesus diz: não tema aquele que mata o corpo e que não pode fazer nada com a sua alma. Tema aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. E aí, o que você diz disso? Ih, rapaz, falei bobagem. Quantas vezes louvores, não os que a gente tem cantado aqui, que graças a Deus a gente tem tido uma preocupação de cantar louvores bíblicos, né? O Ministério de Louvor é bem atento em relação a isso. Tem sido bem atento em relação a isso, mas os louvores, normalmente, do evangelicalismo moderno, eles fazem com que a gente acabe criando um conceito de Deus totalmente fora da Bíblia. Então, Jó está dizendo aqui, no versículo 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o teu conselho? Na verdade falei o que não entendia. Não leu a Bíblia e aí falou o quê? Bobagem. Devia estudar mais, se entregar mais ao estudo da palavra de Deus. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, os meus olhos te veem. Jó está dizendo, antes o meu conhecimento era sem intimidade, agora eu tenho intimidade com meu Deus. E o que gerou intimidade com Deus? O sofrimento. Nós vimos isso ontem, nas palavras de Paulo aos Romanos, como a tribulação produz perseverança. Como a tribulação produz perseverança, isso mesmo. Vamos lá rapidamente. Daqui a pouco a gente vai voltar para Jó e depois a gente volta para Filipenses. Quero ver vocês mexendo na Bíblia, viu? Amém. Romanos 5, o apóstolo Paulo diz: nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Versículo 3, porque a tribulação produz perseverança. Versículo 4, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É isso que Jó está dizendo aqui para a gente. Agora eu tenho essa experiência com Deus, que antes eu não tinha. É isso que Deus quer que eu e você venhamos a adquirir na nossa caminhada cristã, experiência com Deus. Não somente conhecer a Deus de ouvir falar, mas termos uma intimidade pessoal com Deus que nos salva e nos salvou. Por isso eu me abomino e me arrependo em pó e na cinza. Isso é uma pessoa que aprendeu a viver contente. Sabe o que é que Jó está dizendo? Senhor, eu nunca mais vou confiar nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Eu vou confiar somente na Tua palavra. Isso é aprender a viver contente, irmãos. As circunstâncias podem nos dizer que a nossa vida não está boa, mas se Deus está no controle, a nossa vida está maravilhosa. Versículo 11 de Filipenses 4, eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12, tanto sei estar humilhado. Você sabe viver uma vida humilde? Ah, pastor, eu sei, sabe mesmo? Será que sabe? Tanto sei estar humilhado. Humilhado. Como também sei ser honrado. Paulo diz, qualquer situação que você me colocar, eu vou ter a mesma postura cristã que o Senhor Jesus me ensinou. As circunstâncias não vão me mudar, porque quem me muda é a palavra de Deus e o Espírito Santo, que me transforma à imagem de Cristo, não as circunstâncias da vida. Tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Paulo tinha sido provado em várias áreas da vida. Paulo havia passado por várias situações. Deus havia usado Paulo de várias formas. Paulo passou um tempo em determinados lugares. Por exemplo, ele passou 18 meses em Coríntios e nós não temos
Coríntios, tem algum? Agora o apóstolo Paulo passou um tempo em Éfeso e até a roupa de Paulo expulsava demônio. E aí? Pô, rapaz, cadê aquele Paulo de Éfeso, rapaz? Eu quero aquele Paulo de Éfeso. Esse Paulo de Coríntios não tem poder nenhum. Então o apóstolo Paulo, ele sabia passar por todas as circunstâncias. Ele sabia chegar numa cidade como ele chegou em Bereia, e as pessoas receberam ele bem, com as suas Bíblias abertas, e conferindo com o que Paulo dizia com a Bíblia. Não, pai, o que você está falando é bíblico. Mas ele também esteve em cidades onde as pessoas, logo na primeira vez que ele pregou, davam risada e se colocavam em oposição àquilo que ele dizia. Ele chegou a ser apedrejado. Diz: eu já tenho experiência. É algo que muitas vezes nos falta. Experiência. E ele diz: tanto de fartura como de fome. Olha, irmãos, às vezes a gente pensa que a gente conhece alguém quando essa pessoa está passando por um momento de dificuldade. Às vezes isso acontece, mas na maioria das vezes você conhece alguém quando essa pessoa está passando por um momento de prosperidade. Quando a pessoa, ela de repente consegue atingir determinados objetivos, ela se transforma, ela revela a maldade que estava lá. E muitas vezes você nem sabia por quê, porque ela precisava de você. Ela precisava te usar um pouco mais. É assim mesmo. Mas agora que ela não precisa mais usar você, ela pode descartar você. É assim mesmo. É assim que o mundo vive, é assim que os falsos mestres e os falsos cristãos se posicionam. O apóstolo Paulo diz: não, eu não sou assim, e eu quero que vocês aprendam a não ser assim também. Se você estiver passando por um período de muita adversidade, aceite a ajuda de outras pessoas. Se você estiver passando por um período de extrema prosperidade, ajude as pessoas que efetivamente Deus te direcionar a ajudar e que precisam. Então ele diz: eu sei me portar de maneira cristã, na fartura como na fome, na abundância como na escassez. E então ele conclui com esse brado de vitória: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Isso não está falando de você fazer coisas para o seu bel prazer. Isso está falando do poder que o Espírito Santo nos concede de suportar o insuportável para a glória de Deus. Amém, Jesus. De renunciar coisas que ninguém renunciaria. Por exemplo, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, que Moisés renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe o que é isso? Glória a Deus. Moisés renunciou ser o homem mais rico do mundo para viver no deserto passando privações. Glória a Deus. Imagine, você é maluco. Rapaz, você é filho de Bill Gates. Vá lá receber sua herança. Eu não quero nada disso. Como assim, rapaz, você não quer? Eu não quero não. Não, varão, você vai usar esse dinheiro pro bem. Moisés, quando você for faraó, você vai usar esse poder pro bem, Moisés. Vai. Ô, irmão, você acha? É isso que a fé cristã nos dá, poder para renunciar aquilo que ninguém renunciaria. Aleluia. Mas como você está renunciando isso, rapaz? Você tem direito a isso, rapaz. Lute pelos seus direitos. Eu vou lutar pela fé evangélica, meu filho. Amém. Eu vou gastar meu tempo lutando pelo meu direito? Não, já abandonei a advocacia há muito tempo. Se uma pessoa que podia lutar pelos direitos, era eu. Já tem um monte de gente que tenta me convencer. Diz: rapaz, já que você é um evangélico, use o seu conhecimento na área do direito para poder ajudar as pessoas assim, na justiça. Eu não fui chamado para isso. Não, eu fui chamado para conhecer o evangelho e dividir o evangelho que eu conheço.
Mas as pessoas não, elas querem aquilo que o mundo valoriza e não aquilo que Deus valoriza. Todavia, versículo 14, já concluindo, todavia fizeste bem, associando-me na minha tribulação. O apóstolo Paulo diz, eu estou dizendo essas verdades para vocês, não é porque eu estou desvalorizando a ajuda de vocês. Não, eu já disse que eu me alegrei com a ajuda de vocês, com o sentimento que vocês têm demonstrado para comigo, mas eu quero que vocês entendam que a bênção de Deus permanece sobre nós, mesmo quando nós estamos passando por um período de escassez. Amém. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então é muito bom ajudar o irmão que está passando por uma dificuldade. É uma alegria, irmãos, que só sabe que já fez isso. Cuidar de alguém que não tem ninguém para cuidar dele. Maravilhoso, sabe? A gente vê que pessoas egoístas, elas nem sabem o significado disso. Quantas pessoas já me perguntaram, rapaz, você vai ficar perdendo tempo ajudando gente que você nem conhece, indo para lugares perigosos. Eu sempre digo para essas pessoas, meu filho, o lugar mais perigoso do mundo é Brasília e é o Congresso Nacional, onde um monte de gente quer estar. Os lugares que eu vou são mais seguros que esses lugares aí. Mas as pessoas, elas têm uma visão turva da realidade. Nós, pela graça de Deus, vemos, como disse aquele ex-cego. Eu era cego, mas agora eu vejo. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então, se tem algum irmão seu passando por dificuldade, algum irmão em Cristo passando por dificuldade, é bom a gente se ajudar, irmãos. Eu tenho visto como pessoas se unem para construir igrejas suntuosas. Tem uma igreja perto da minha casa que já está em obra, já tem 6 meses. Uma obra suntuosa. E eu fico imaginando assim, meu Deus, para que isso? E às vezes pessoas humildes vão congregar naquele lugar. Às vezes pessoas humildes vão ficar até envergonhadas de ir para aquele lugar, quando os recursos da igreja deveriam ser usados de outra forma, para ajudar os necessitados, para de fato ajudar aqueles que pregam o evangelho e não têm outra fonte de recurso, para ajudar na propagação do evangelho. Então a gente precisa entender, a gente tem que se associar nesse sentido, perceber quais são as reais necessidades dos irmãos e se associar. Mas para isso, irmãos, a gente vai ter que se conhecer. Prazer, meu nome é Nizam, como é o seu nome? Vai ter que fazer isso. As igrejas é cheio de pessoas. Eu já fiz parte de igrejas assim, e vocês talvez tenham feito. Pessoas que você vê todo domingo, você nem sabe quem é aquela pessoa, nem sabe nem um burro. Conhece porque você vê essa pessoa passando. Não tem qualquer tipo de ligação com ela. O líder, você nunca conversou com o seu líder. Você nunca conversou com o seu pastor. Não, a Bíblia diz que na nossa congregação nós temos que nos ver como uma família. Aleluia. Foi tão maravilhoso ontem. Eu fico feliz com essas coisas, irmão. A gente entrou na casa do irmão Fábio. Você precisava ver a alegria do irmão Fábio e da sua esposa. Amém. Foi? E da pequenininha. Glória a Deus. A irmã Rita já entrou na cozinha, já foi ajudando também nas coisas. Salva-me, Senhor. Rapaz, é glória de Deus, não é, meu filho? Os homens já foi ajudando também na parte que nos cabe, que é comer, para poder limpar os pratos, né? Oh, Deus. Cada um tem a sua função. Não, mano, vou comer logo isso para limpar o prato. Amém? É tão bonito, irmãos. Isso que a gente tem aqui, eu oro para que a gente nunca perca. Amém. Independentemente da igreja ter 30 pessoas ou 300,
ela tem que ser dessa mesma forma. A gente tem que se conhecer. Eu achei tão bonita a iniciativa da irmã, se apresentar hoje, de dizer quem ela é, os problemas que ela tem. Que maravilha! Eu fiquei tão feliz, eu fiquei emocionado. Glória a Deus. Eu tenho ficado tão feliz com o que Lane tem feito, de colocar, né, todos os dias o que está acontecendo com Dylan. É isso que é igreja, irmão. Igreja é isso. Glória a Deus. Igreja não é cada um vivendo a sua vida, não. E de vez em quando a gente se junta para fazer alguma coisa religiosa. Isso não é igreja, não. Isso é sinagoga. Amém. Igreja é gente que se trata como irmão, vivendo como uma família na fé. Aleluia. Por isso que Paulo fala dessa palavra. Vocês fizeram bem. Exemplo que vocês estão dando para todas as demais igrejas. E sabeis também vós, ó Filipenses, versículo 15, que no início do Evangelho, olha como Paulo não estava esquecido. Já havia com certeza, irmãos, passado alguns anos entre a fundação da igreja de Filipos e essa carta. Que no início do Evangelho, olha, logo no início do Evangelho, vocês sabem, todos vocês já leram o livro de Atos, amém? Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Misericórdia, Senhor. Então, que no início do Evangelho, quando Paulo tinha pregado somente na Ásia, e Deus dá um direcionamento claro para Paulo ir para a Europa. A Grécia, na época do apóstolo Paulo, era dividido em duas províncias romanas, Acaia e Macedônia. E Paulo chega nessa região chamada Macedônia, e a primeira cidade que ele se estabelece para pregar o Evangelho, qual é? Cidade de Filipos. E aí ele narra isso, que desde o início do Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja, irmãos, Paulo já tinha pregado bastante na Ásia, mas ninguém da Ásia se propunha ajudar o apóstolo Paulo. Olha que loucura! Ninguém! Mas os filipenses, eles faziam questão. Paulo dizia, não, vocês não. Sabe aquele aluno na sala de aula que o professor faz a pergunta: quanto é 2 mais 2? Ele levanta a mão. É 4, professor. Quanto é 2 mais 3? É 5. Rapaz, a chance pros outros também aí responder. Pois é, a igreja de Filipos era assim também. Mas a igreja de Filipos levantava o braço porque as outras tudo ficavam com o braço abaixado. E pasmem, a igreja de Filipos era uma das mais pobres das igrejas da época. Você já imaginou isso? Quando você estuda a Bíblia, irmãos, você vê que ela é muito mais poderosa do que quando você passa por ela só superficialmente. Aleluia, Jesus. Existiam cidades que Paulo pregou, muito mais ricas, com igrejas formadas por pessoas muito mais ricas, mas que não ajudavam com apoio missionário para o apóstolo Paulo. No início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Havia uma ligação com o apóstolo Paulo. Essa igreja, ela não dava esporadicamente um auxílio para Paulo, não. Era algo que eles faziam constantemente. Olha, Paulo, o negócio é o seguinte: a gente não pode estar o tempo todo com você, mas a gente vai estar com você. Pelo menos te ajudando naquilo que a gente puder. Isso é tão lindo, irmãos. Sabe, é maravilhoso. Eu fiquei feliz ontem também. Eu nem sabia se eu ia transmitir, né, o evangelismo, mas o Espírito Santo me tocou muito forte, assim, fazer a transmissão. E quando o irmão José começou, né, a pregar, a gente transmitiu e tanta gente assistiu. Tão maravilhoso, todo mundo participando. Teve gente que não pôde estar lá, mas que viu e foi tocado com aquela pregação tão poderosa que Deus usou o irmão José. Salva-me, Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. O evangelismo que não ficou simplesmente lá em Vista Alegre, mas que voou para o mundo inteiro. Coisa linda. Mas Deus separou irmãos que estiveram juntos,
para que aquela realidade acontecesse. Teve um irmão que mandou uma mensagem para mim de manhã. Ô pastor, pega a caixa de som lá na igreja. Ô, alma. Corpo, alma e espírito. Mas foi bênção. Olha que coisa. Porque aí eu me atrasei um pouquinho e deu tempo de eu chegar na hora que José estava fechando a loja. Não foi, meu filho? Foi. Na hora certinha. E aí, quando a gente tava conversando, já chegou Calmon com Rita, e daqui a pouco já chegou Marcelo com os restantes dos irmãos. Tinha um que tava com óculos assim, a gente não sabia se era popstar, Um né? artista era. Um artista. Você era o cantor. E aí teve um irmão que disse até que era o tal de Paul César. Paul. Ô, Jesus. Brother Paul. Ô, meu Pai eterno. Irmão Paulo. Então foi uma união tão linda. Olha, irmãos, eu fiquei muito tocado com tudo que aconteceu ontem. Não somente pelo que aconteceu, mas como que aconteceu. Foi tão lindo. Todos nós fomos seguindo um atrás do outro, assim, não foi? Tão bonito aquilo. Ninguém se dispersou. E na volta foi a mesma coisa. A gente podia ter se dispersado na volta, né? Mas foi todo mundo. Achei bonito o irmão Mateus, que sempre vai com a motinha dele. Ele foi parecendo um batedor atrás do carro. A gente estava devagar e ele ficava devagar atrás. Acelerava e acelerava atrás. Eu digo, rapaz, vamos pensar que tem um popstar aqui. Tem um batedor aí seguindo a gente. Acho que é Brother Paul. Mas isso pra mim, assim, irmãos, eu não sei se foi pra, mas pra mim foi tão maravilhoso que revelou essa unidade que tava conciso, assim, né? Juntinho. Então é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que era esse tipo de alegria que ele tinha com os irmãos de Filipos. Ele sentia essa unidade, que não era uma unidade forçada, era uma unidade que vinha do fundo do coração, não é? Você olha para o irmão Quinho, vem dormindo no fundo do carro, dá uma alegria. Ô, meu Porque Pai. a gente olha assim e diz, pelo menos alguém está dormindo. Não é não? Alguém está dormindo. Logo no carro de passeio. É por isso, irmãos, que a Kombi está chegando. Em nome de Jesus, a Kombi está chegando. Mas o motorista mudou, não vai ser mais Quinho não. É verdade. O motorista vai ser Calmon. É verdade. Eu já orei, já perguntei para a Rita se ela autoriza, ela disse que está tudo ok. Porque assim, o irmão Quinho, o cara é o seu chamado, né? O irmão Quinho é evangelista, ele tem a mãozinha dele. Mas eu já vi que esse negócio de dirigir pro irmão Quinho assim, né? É um negócio assim que ele prefere ficar em oração quando ele está no carro. E aí eu disse, nós não quer tirar o dom do irmão. Ele quer estar lá em espírito de oração e a gente querendo que ele dirija, ó. O metrô que eu digo. Né? Então o irmão Calmon já está acostumado, trabalha até num negócio de trânsito, então ele já, viu Calmon? Já vai orando. Quem é Calmon vai dirigir a Kombi. Quem vai ser o intercessor da Kombi. Hoje. Vai estar nos conectando com o alto. Não, Deus está mandando ele por aqui, aí a gente vai. Então essa unidade, irmãos. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Aleluia. Paulo tinha uma alegria, e Paulo fazia questão de frisar isso. E você sabe o que é mais lindo, irmãos? É que Paulo sabia que essa carta não ia ficar somente na igreja de Filipos. Porque já desde essa época era costume que as cartas endereçadas a uma determinada comunidade local, ela era copiada e enviada a outras, pois já se tinha um entendimento, a gente vai ver isso em 2 Pedro, que as cartas escritas pelos apóstolos, elas eram inspiradas. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo isso, não para constranger as demais igrejas, mas para motivar, para mostrar como isso é bonito. Olha, o que as igrejas estão fazendo comigo, faça isso com outros irmãos. É só Paulo que prega o evangelho, Apolo não pregava? Não tiveram tantos outros que pregaram o evangelho? Timóteo não pregava o evangelho, Tito não pregava o evangelho? Então ele diz, no tocante a dar e receber, vocês se associaram comigo. Já quero concluir aqui, nós vamos deixar para fechar a carta, se Deus assim permitir, amanhã, no estudo de Cosme de Farias. Versículo 16, é o versículo final daqui da nossa exposição de hoje. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha que coisa linda, irmãos.
Ele diz até para Tessalônica. Irmãos, Tessalônica ficava perto de Filipos. Se você pegar um mapa na época, você vê que ficava pertinho. Mas ele diz, não, apóstolo Paulo, vai que o apóstolo Paulo está precisando de alguma coisa lá. 2 vezes. E ele ficou em Tessalônica menos de 3 semanas. Ou um pouco mais que 3 semanas. Porque logo criaram um burburinho, os judeus lá invejosos, e ele teve que sair de lá. E nesse interregno, nesse intervalo de tempo, eles tiveram a oportunidade de enviar 2 vezes donativos para Paulo. Você já imaginou isso, irmão? Que preocupação é essa? Linda! Que a gente tem que ter um pelos outros. Eu fico muito feliz em ver os irmãos se movendo para ajudar uns aos outros. E o meu desejo, irmãos, é ver justamente essa nossa unidade. Uma das coisas nesse intervalo de 6 meses, desde que começou essa pandemia do Covid, né? Porque assim, praticamente já normalizou tudo. Só não chegou a vacina. Mas todo mundo já voltou para a praia, já voltou para a farra, já voltou, já tem campanha política na rua, né? Então, pra gente continua a mesma coisa, da pandemia, sem pandemia, pra a atitude nossa é a mesma. Mas é importante, irmãos, eu fiquei muito feliz, porque eu tive muito doente durante esse período, e a igreja não parou. Parou? Não parou. Por quê? Porque a igreja somos nós, a igreja não sou eu. Eu sei que Deus vai exigir mais de mim. Eu sei qual é o meu papel. Espero que vocês saibam também o de cada um de vocês. Mas a igreja somos nós. A igreja não é uma pessoa. A igreja somos nós. E nós vamos ceiar agora. Os irmãos já estão preparando a ceia. E a ceia, irmãos, é esse momento que revela também, que nos lembra dessa nossa unidade. O que é que nos uniu aqui, irmãos? O sangue de Jesus. O que foi que nos fez nessa noite, irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Quem nos uniu aqui nessa noite? Cristo Jesus, pelo seu sacrifício perfeito, nos adotou para Deus. Obrigado, Deus. De maneira que se você olhar para um lado, tem irmão. Se olhar para o outro, tem irmão. Oh, rapaz, que família grande. Oh, glória. É assim que nós temos que nos sentir na igreja. Esse que acabou de passar pela filmagem é o filho de Quinho. É, filho amado. Ah, já passou de novo aí. Oh, meu Deus do céu. Eu queria fazer uma oração enquanto os irmãos estão se preparando para ceiar. Ó Deus, nós estamos aqui no Alto das Pompas há alguns anos. Mas eu creio, Senhor, que nunca te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de fazer parte da tua família. Ó Deus, nós nos queixamos tanto que não temos tempo de te agradecer. Que loucura. Perdoa, Senhor, a nossa insensatez. Perdoa, meu Deus, todas as vezes que chegamos na tua casa e não enxergamos o privilégio de entrar nos teus atos. Como o Senhor tem sido maravilhoso conosco, nos dando uma família. Pessoas que muitas vezes nós jamais conheceríamos aqui na terra, se não fosse o sangue de Jesus. Vivemos, mesmo nós, somos aqui de Salvador, mas viemos de realidades de vida tão diferentes. Estamos debaixo agora do mesmo teto, que é a casa de Deus, que não se restringe a essas 4 paredes, mas a casa de Deus é onde nós estamos, na presença de Cristo.
Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o que temos. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar as riquezas indizíveis que o Senhor tem nos entregado todos os dias. O sorriso de um irmão, um abraço sincero, um aconselhamento de Deus. Aleluia. Oh Deus, como somos privilegiados. Ajuda-nos, ó Pai, a expurgar-nos de nós todo sentimento negativo, Senhor. E termos em nós plantado a semente da gratidão, para que ela cresça e floresça e dê fruto. Em nome de Jesus. Irmãos, podem distribuir os elementos da ceia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Perdoe, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo. Deus é bom. Deus é Quando nós ceiamos, existe uma passagem da Bíblia que sempre nos amolda a ceiarmos da forma correta, e essa passagem está lá em Coríntios. E o apóstolo Paulo nos deixou essa passagem inspirada por Deus, justamente porque estava faltando unidade na igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo nos mostra que a ceia, ela só é motivo de comemoração quando nós todos somos um em Cristo Jesus. E eu creio que isso tem acontecido no nosso meio, pela graça de Deus. Temos motivos muitos motivos para nos alegrar nessa noite do Senhor. Que o Senhor nos recorde, irmãos. Como disse o apóstolo Paulo, que aquilo que ele entregou é aquilo que ele recebeu. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele tomou o cálice, ele comeu e bebeu com os seus discípulos e disse que era o corpo, que era o sangue dele, e que eles fariam isso em memória dele até que ele voltasse. É isso que nós fazemos, irmãos. Obrigado, Deus. Santo Deus. O Senhor comprou um povo. Obrigado. Nós estamos, pela graça de Deus, incluídos nesse povo. E, portanto, devemos nos entreolhar como irmãos e irmãs. Aleluia. Nos amar como tal, com um amor fraternal, Aleluia. sincero. Amém, Senhor. E que esse laço, que esse vínculo amoroso jamais seja rompido por nenhuma circunstância terrena. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, não somente a manter o que já temos, mas a crescer nessa graça e nesse conhecimento, a crescer no amor de Deus que excede todo conhecimento. Aleluia. Cada vez mais amando e aprendendo também a ser amado pelo irmão. Ajuda-nos, Senhor, nessa unidade. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, obrigado mais uma vez. Na noite de hoje, te agradecemos, ó Pai, por esse texto que nos fez enxergar todas as dádivas espirituais que temos recebidos de Ti. Ó Deus, protege-nos, ó Pai, para que não nos seja roubado esse vínculo espiritual que o Senhor mesmo tem colocado. Ajuda-nos a amar, ajuda-nos, ó Pai, a suportar, ajuda-nos, ó Pai, a perseverar. Te agradecemos, ó Pai, pelo evangelismo de ontem, mas desde já oramos, ó Pai, para que seja apenas o início de uma série
de incursões, aonde iremos, aonde o Senhor quer que nós possamos ir. Apresentar o Teu Evangelho para a Tua glória. Nos capacita, Senhor. Nos capacita. Nos capacita, nos guia e nos usa, Senhor, para a Tua glória. Porque, como disse o irmão Paulinho, de maneira tão simples, mas tão profunda, como é maravilhoso quando nós estamos juntos em Cristo Jesus, sendo usado por Ele. Amém, Pai. Que esse sentimento não seja sentido apenas por alguns irmãos, mas que todos nós possamos sentir desse mesmo sentimento. Amém, Pai Santo. De estarmos sendo instrumentos de Deus na vida do nosso semelhante. Glória a Deus. Oramos mais uma vez, Senhor, pela essa comunidade que é o bairro do Alto das Pombas. Não é por acaso que nós estamos aqui, Senhor. Mais uma vez eu te peço, nos ajuda a amar as pessoas desse bairro. Ó Deus, nos ajuda a perdoar qualquer tipo de ofensa que tenhamos recebido ou desprezo. Amém, Senhor. Entendendo que tudo aquilo que nós estamos passando faz parte da batalha espiritual que fomos arregimentados para travar. Abençoa, meu Deus, de maneira especial os nossos irmãos que moram aqui, que eles possam dar um bom testemunho, Senhor. Que através do testemunho deles outras pessoas sejam atraídas a Cristo. Ajuda-nos a evangelizar aqui também, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Amém. Eu oro, meu Deus, para que o evangelismo de ontem seja de fato um ponto de mudança na nossa vida. Entendendo que precisamos usar o resto de vida que temos aqui na terra. Aleluia. Para entesourar no céu. Aleluia. E não existe nenhuma forma maior de agradar a Deus do que obedecê-lo no seu mandamento, de ir por todo mundo pregando o Evangelho, e aqueles que já foram evangelizados devemos discipulá-los. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir todos os ensinamentos que passaste para nós por meio do Teu Filho. Louvado seja E que o Senhor seja glorificado em tudo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de, enquanto estiver comendo a pizza, dar o parabéns do irmão Paulinho. Oh, Deus! Ô, glória! Essa família, assim. Obrigado, Senhor.